De volta com vocês, agora falando sobre sinalização gestual, que são gestos executados por condutores ou por agentes de trânsito. Quando for o condutor, vai ser representado pela sigla GC, que é de gesto do condutor. Professor, precisa guardar a sigla? Não, é só para você conhecer mesmo. Nós temos 3 tipos de sinalização executada pelo condutor. Aqui, gente, está num automóvel, mas isso pode ser executado por qualquer condutor, tá? Pode ser um piloto de uma motocicleta, por exemplo. Aí você me pergunta, pô, mas vai tirar a mão do guidão para fazer sinal de braço? Se ele conseguir fazer do braço, aí... Sim, exatamente, ele vai sinalizar com o braço. Isso na motocicleta ou no automóvel ou qualquer outro veículo que ele esteja conduzindo. Mas não é perigoso, professor? Depende, cada caso é um caso. Aí quem está pilotando ali que sabe a hora que ele pode tirar a mão do guidão, né? Então, bora lá. Aqui no primeiro caso, que é o GC01, gesto do condutor 01, significa dobrar à esquerda. O que ele fez? Ele estendeu o braço esquerdo para fora da janela e ficou com o braço parado, esticado. Ele não está movimentando com o braço parado. Isso aqui significa que ele vai dobrar à esquerda. É como se ele estivesse dando seta aqui, ó, seta para a esquerda. O GC02 é o dobrar à direita. O que ele fez? Ele dobrou o braço para cima do carro, apontando para cima, para o alto. O braço está parado, só está dobrado para cima. É como se ele estivesse dando seta para a direita. E o GC03 é diminuir a marcha ou parar. Diminuir a marcha é diminuir a velocidade, tá, gente? Ou parar o veículo. O que ele fez? Ele estendeu o braço esquerdo para fora, só que agora ele está fazendo um movimento para cima e para baixo com o braço. Tipo assim, abanando, né, com a palma da mão para baixo. Quando o condutor estende o braço para fora e balança dessa forma, para cima e para baixo, ele está sinalizando para quem está atrás que ele vai frear. Ó, pisou no freio, acendeu aqui as luzes de freio aqui, ó, as 2 luzes de freio. Então ele vai frear. Normalmente, tá pisando no freio, a luz de freio já aciona, mas às vezes o motorista quer sinalizar para quem está atrás, né? Só vou frear aqui, porque está percebendo aí pelo retrovisor que você está distraído, olhando para os lados, olhando para a loja, vitrine de loja, né? E às vezes tem um pedestre, tem um senhorzinho atravessando a rua lá na frente, e esse carro precisa parar, né, no meio da rua ali para deixar esse senhorzinho terminar de atravessar. Vai saber, né, o que está acontecendo lá na frente do trânsito. Então o motorista da frente tem essa possibilidade de sinalizar com o braço. Esses gestos executados pelo condutor, eles substituem a sinalização de seta, tá, gente? Substituem. Se você deixar de dar uma seta para fazer uma conversão ou uma manobra, isso é infração de trânsito grave. E se fosse um agente de trânsito flagrar, né, por exemplo, se um policial vê você virando à direita e não deu seta, é infração grave. Só que se você não der seta, mas der o sinal de braço, valeu do mesmo jeito. Porque o Código de Trânsito fala indicar com antecedência utilizando a luz indicadora de direção, que é a seta, ou gesto convencional de braço, que são esses 3 gestos que estão exibidos aí para vocês. Então saiba, se quiser usar a seta e o braço, não tem problema. Você analisou 2 vezes, né? Foi redundante. Ótimo. Bom, uma coisa reforça a outra. Mas se quiser sinalizar com um ou com o outro, tranquilo, pode, a legislação de trânsito permite. Não pode confundir, tem gente que está com a seta do carro queimada, né? Aí vai sinaliza com o braço. Beleza. A multa pela falta de sinalização você não vai tomar, não. Mas se você é abordado ali e o policial, quem está fiscalizando, percebe que a luz está queimada, você não vai tomar a multa por falta de sinalizar. Você sinalizou com o braço, mas vai tomar a multa por causa da luz queimada. Então não dispensa o braço, ele substitui a luz da seta na hora de fazer a manobra ou mudança de direção, mas as luzes do veículo têm que estar funcionando bacaninho. Vamos agora para os gestos do agente. O gesto do agente é GA, né, que é gesto do agente. Gesto do agente número 01. Esse agente aqui, ele está no meio do cruzamento, com o braço estendido na vertical. Braço para cima significa vertical. Com a palma da mão virada para frente e a mão dele está parada. Ele não está fazendo movimento nenhum. Ele só estendeu o braço na vertical, quer dizer, acima da cabeça, com a palma da mão virada para frente e a mão está parada.
Isso aqui é a ordem de parada para todos os veículos. Se estiver vindo o veículo pela frente desse policial, ele tem que parar. Se estiver vindo por trás, ele tem que parar. Pelos lados, ele tem que parar. Quando o agente de trânsito executar esse sinal no meio de um cruzamento, é ordem de parada para todos os veículos. O GA02, o agente de trânsito, o guarda de trânsito, está com os braços na horizontal. Deixa eu só refazer um negócio aqui. Horizontal. Vamos lá. Braço para cima é vertical. Nós já aprendemos isso. Braço para o lado, tanto para um lado quanto para o outro, aí é horizontal. Guardem isso, porque na prova pode cair o desenho, mas pode não cair. Pode ser que lá na prova esteja só escrito. Quer ver? Olha para mim aqui, ó. Pode ser que lá na prova esteja só escrito. Está escrito lá, policial ou guarda de trânsito está no meio do cruzamento com o braço estendido na vertical. Você tem que saber que vertical é a mão apontada para cima. O braço apontado para cima, acima da cabeça. Com a palma da mão virada para frente, o braço dele está parado, a mão está parada. Ordem de parada para todos os veículos. Pode ser que lá caia escrito, o policial está no meio da pista com o braço na horizontal. É o que a gente está falando aqui agora. Então você tem que conhecer esse vertical e esse horizontal. O horizontal é o braço para um lado ou para o outro, conforme ele está fazendo aqui. Ele está com os dois braços abertos. Quando o guarda de trânsito faz isso, todos os veículos que vierem pela frente ou pelas costas do guarda são obrigados a parar. Quem vier pelos lados do guarda não são obrigados a parar. É muito comum a gente ver na prova usar o termo ortogonalmente. Vou escrever isso aqui, ó. Ortogonalmente. Ortogonalmente. Quando você vir isso aqui escrito lá na sua prova, ortogonalmente, você já pode saber, é isso aqui. É essa posição de braço aqui, o veículo que vem por trás e corta o braço, ou vem pela frente e corta o braço, tanto faz. Quem vem por trás ou por frente, corta ortogonalmente o braço do agente, então tem que parar. Quem vem dos lados aqui, ó, não são obrigados a parar. Guardem essa palavra, e vocês vão ver que vai cair isso na prova. Aqui no GA03, nós temos duas situações. É o mesmo GA02, só que em vez do guarda estar com os dois braços estendidos, ele está com um só. E aqui não são dois guardas ao mesmo tempo lá no cruzamento, não, tá, gente? É um ou outro. É um ou outro. Essa aqui é a situação A e esse aqui é a situação B, só para vocês entenderem. E aí o guarda, ele quer parar só os veículos que vierem do lado que ele estendeu o braço. Veículos que cortarem ortogonalmente o braço estendido são obrigados a parar. Pode ver que nesse caso aqui, na situação A, do lado direito do guarda aqui, ou pelo menos a gente olhando aqui, parece que é o lado direito, né? Depende do ângulo de visão, perspectiva de visão que você tiver. Aqui não é obrigado a parar, aqui não. Mas do outro lado, o lado que o braço está estendido, é obrigado a parar. Isso tanto faz, gente, quem vai pela frente ou quem vem por trás, tá? Vai passar aqui no sentido do braço que está estendido, tem que parar. Claro que quem vem dos lados não são obrigados a parar. A mesma coisa aqui, ó. Quem vier de trás ou pela frente está fazendo o corte ortogonalmente do braço estendido, tem que parar. Então, bora repetir? GA01, braço na vertical, palma da mão virada para frente, ordem de parada para todos os veículos. GA02, braços estendidos na horizontal. Veículos que cortarem ortogonalmente o braço ou os braços do agente precisam parar. GA03, apenas um braço estendido, seja na situação A ou situação B, estendido na horizontal. Veículos que cortarem ortogonalmente o braço estendido têm que parar. GA04, o agente estendeu o braço na horizontal. E ele está fazendo um movimento para cima e para baixo com o braço. O que ele quer dizer? Diminua a marcha, diminua a velocidade. É para você andar mais devagar. GA05, ele está com a lanterna na mão e direciona a lanterna para o seu carro. O que ele está querendo? Ele quer que você pare
para fiscalização. Só precisa parar o veículo para o qual ele apontar a lanterna. Você vai ver a lanterna ir na sua direção, a luz da lanterna ir na sua direção, já sabe, é para você parar. E o GA06, o agente está com o braço estendido na vertical, quer dizer, acima da cabeça, com a palma da mão voltada para trás, e ele está fazendo um movimento para cima e para baixo, na verdade para frente e para trás, né? Como se ele estivesse chamando você para você passar. Olha para mim aqui, ó. Ele vai estar com a mão aqui fazendo esse movimento, ó, chamando, ó, venha, passe, ok? Guarde isso, tá, gente? Gestos do condutor e gestos do agente, isso cai mesmo em prova. Vamos falar agora dos silvos, que a gente conhece como apitos. Na prova, provavelmente vai dizer silvos, não vai dizer apitos. São executados também pelo agente de trânsito. Hoje em dia só existem 3 tipos de silvos executados pelo agente. Um silvo breve, o que é isso? É um apito só e ele é curtinho. É como se fizesse assim, ó, só isso. É para você seguir, siga. Qual que é o sinal que ele vai usar junto com o silvo breve? Olha para mim aqui, ó. Ele vai usar esse sinal aqui, ó. Está te chamando, ó, para você seguir. Tem também 2 silvos breves, que são 2 apitos curtinhos, que é... Ele quer que você pare o veículo. Qual é o sinal que ele vai usar nesse caso? Esse aqui, olha para mim, ó. Guardou? E por fim, um silvo longo. Perceba que o silvo aqui agora é longo. Ele vai fazer o quê? Diminua a marcha, diminua a velocidade, ande mais devagar. Qual é o sinal que ele vai fazer com o braço, junto com o apito? Olha para mim aqui. Ele vai esticar o braço na horizontal, aqui não cabe na imagem, né? E vai fazer esse movimento aqui, ó, para cima e para baixo, com o braço assim, ó, vai devagar, né? E o apito é... Beleza, guardou isso? Muito fácil, né? 3 apitinhos, um silvo breve siga, 2 silvos breves pare, um silvo longo diminua a marcha. Você vai agora guardar esse macete aqui. Ó. Você já brincou de jogo da velha? Você sabe fazer esse quadriculadozinho aqui do jogo da velha? Sabe, né? Todo mundo sabe. Você vai fazer isso aqui. E aqui nessa primeira coluna você vai colocar assim, ó. 1, 2, 3. Não, 1, 2, 1. Só para dar uma quebrada aqui. 1, 2, 1. Nessa coluna do meio, você vai colocar aquele Big Brother que passa todo ano, né? Big Brother Brasil? Não, Big Brother Londres. Londres. A gente é chique, Big Brother Londres. Isso aqui é um macete que eu estou te ensinando para você acertar a questão na prova e passar. Se você não passar, se você for reprovado, você vai ter que pagar a taxa para fazer de novo. Então é, ó, só pagar de novo. Só pagar de novo. SPD. Pronto. Fez isso aqui, você já montou o macete. Vamos ver como é que funciona esse macete? Deixa eu mudar a cor da minha caneta aqui. Um silvo breve, siga. 2 silvos breves, pare. Um silvo longo, diminua a marcha. Olha para mim aqui. Gostou do macete? Bacana. Ah, professor, mas a minha prova é feita no computador. Leva uma folha em branco. Na hora que você for fazer a prova, antes de começar, você chama o examinador e fala, eu trouxe uma folha em branco, porque eu gosto de fazer uns rabiscos aqui, tá? Mas a folha está em branco, ó, estou te mostrando aqui e tal. É para você fazer o rabisco ali na hora, não tem problema, tá, gente? Tem uns examinadores que são mais chatos, não deixa, mas a maioria não liga. Pode fazer seus rabiscos. Desde que você mostre para ele que a folha está em branco, tá, gente? Não chega lá com a folha em branco e vai fazer sem falar, não. Porque no meio da prova ele vai lá ver se a folha está cheia de anotações. Ele vai falar que você já trouxe aquela folha com anotações. Vai falar que você está colando, hein? Presta atenção, hein? Vamos fazer aqui de novo o BBL. Vamos lá, ó. Fez o jogo da velha. Aí eu vou colocar aqui, ó. 1, 2, 1. Big Brother Londres. Só pagar de novo.
Aí é barbada, né? Um silvo breve, siga. 2 silvos breves, pare. Um silvo longo, diminua a marcha. Pronto, aprendeu a fazer o macete, nunca mais você erra esse tipo de questão aqui na prova. E agora chegou a hora da gente falar das placas, uma por uma, né? O significado delas. Bora ver? Primeira placa que aparece aqui para vocês. Vai cair lá na sua prova e na alternativa A vai estar escrito pare. Você vai marcar pare? Não, né? Porque você é esperto. Você aprendeu que o significado dessa placa não é pare. O significado dela é parada obrigatória. Se você é instrutor, está usando esse vídeo aqui dentro de sala, ou mesmo os slides para dar aula, não fica chateado porque o nome ficou pequenininho aqui não, porque o objetivo é justamente esse. É para que o aluno não consiga ver o significado. Você vai projetando as placas e pede à turma para poder falando do significado. Se eu coloco o significado grande aqui, aí o aluno vai saber a resposta, perde a graça, né? Próxima placa, R2 aí, ó, dê a preferência. A diferença entre um e outro vocês já aprenderam, né? De parada obrigatória tem que chegar e imobilizar totalmente o veículo, mesmo que não esteja vindo ninguém, enquanto na de dê a preferência você só vai diminuir a velocidade e parar se vier alguém. Sentido proibido, ou seja, em frente ele não pode seguir. O significado dessa placa é sentido proibido. Proibido virar à esquerda. Proibido virar à direita. Proibido retornar à esquerda. Proibido retornar à direita. Proibido estacionar. Estacionamento regulamentado. E proibido parar e estacionar. Vamos falar dessas 3 placas aqui. Vamos começar por essa do meio, estacionamento regulamentado. Olhem bem para a placa. Olharam aqui? Tem um e não tem nenhuma tarja proibindo nada. Toda vez que a placa proíbe, ela vem com a tarja, né? Igual a gente viu aqui várias outras, ó, quase todas até agora, né? Tiveram a tarja aí de proibição. Só que essa aqui não tem. Ela tem um de estacionamento e fala, não é proibido, ou seja, ele pode estacionar. Aí olha para mim aqui. Qual seria a finalidade de ter uma placa para permitir estacionar? Bastava não ter nenhuma placa proibindo, não é? Não, não é bem assim. Eu expliquei no decorrer das aulas aqui, você deve lembrar disso, que há alguns locais que pela norma, pela regra, não pode estacionar. Por exemplo, a menos de 5 metros da esquina. Só que aí o órgão de trânsito entende que naquela esquina pode estacionar porque não oferece risco, não prejudica o fluxo. Então ele quer aproveitar aquele espaço, aqueles 5 metros a mais ali para permitir que os veículos estacionem. O que o órgão de trânsito faz? Vai lá e mete a placa de estacionamento regulamentado. Porque a placa, hierarquicamente, ela está acima da norma. Confere? Lembra da hierarquia? Lá no topo da hierarquia está o agente de trânsito, com os silvos e gestos. Abaixo do agente está o semáforo. Abaixo do semáforo estão as placas. E onde não tiver nenhuma sinalização, nem agente, nem semáforo, nem placa, é que entra as normas. Então a norma diz que a menos de 5 metros não pode estacionar, mas a placa prevalece sobre a norma, o órgão de trânsito vai lá e mete um estacionamento regulamentado. Pronto. Ou seja, essa placa ela serve para permitir o estacionamento, regulamentar o estacionamento, em locais onde, por regra, não poderia estacionar. Agora vamos ver essa primeira aqui, ó, a R6A, que é proibido estacionar, comparada com a R6C, que é proibido parar e estacionar. A diferença das duas é muito simples. Uma proíbe estacionar e a outra proíbe estacionar e parar. As duas coisas. Obviamente que essa que proíbe parar e estacionar, você não pode fazer uma paradinha nem rápida, porque se fizer vai ser multado. Já na outra, onde é proibido só estacionar, aquela paradinha rápida é permitida. Agora, esse conceito de paradinha rápida é que costuma pegar o pessoal no trânsito. Veja bem, a diferença entre parar e estacionar é justamente o rápido, né? Se não pode estacionar, aí você vai lá e faz aquela paradinha rápida e sai. Beleza. Mas não pode parar nem estacionar, aí você faz aquela paradinha rápida e quer convencer o guarda de que pode. Não pode. Imagine onde tem uma placa de proibido parar e estacionar. Em frente a uma loja. Aí você dá aquela paradinha no carro, estica a mão assim com a sacola. A moça que trabalha na loja corre lá fora, pega a sacola e você segue viagem. Parou ali 5 segundos,
1, 2, 3, 4, 5, coisa rapidíssima. Mas não pode nem parar, nem estacionar. Aquela imobilizaçãozinha rápida ali vai te gerar uma multa de trânsito, ok? O conceito direitinho sobre a diferença entre parar e estacionar, eu falo conceito técnico, nós vamos ver lá na parte de normas de circulação. Por enquanto, se prendam a essa situação. Uma placa proíbe estacionar, mas você pode fazer aquela imobilização rápida. A outra já proíbe parar e estacionar. Então, nem rápido não pode. Nada, não pode. Imobilizou ali, caneta. Continuando. Proibido ultrapassar. Um veículo do lado do outro e a tarjazinha cortando ali, proibindo ultrapassar. Aqui, vocês devem perceber que tem uma seta fazendo um movimento de mudança de faixa, né? E existe uma proibição. Quer dizer que é proibido mudar de faixa ou pista de trânsito da esquerda para a direita, porque essa aqui é a faixa da esquerda, essa aqui é a faixa da direita. Enquanto na seguinte, é proibido mudar de faixa ou pista de trânsito da direita para a esquerda. Proibido o trânsito de caminhões. E quando fala caminhões, é veículo de carga de grande porte. Obviamente, uma carreta também não vai poder transitar ali. Já um ônibus já pode, porque não é veículo de carga. É um veículo de grande porte, mas é um veículo de transporte de pessoas, passageiros. Proibido o trânsito de veículos automotores. Aí eu boto essa placa aqui e pergunto para você, pode transitar motocicleta onde tem uma placa dessa? Não pode. Por quê? Porque veículo automotor é qualquer veículo que tenha um motor que o impulsione, que faça ele andar. Então não é porque está desenhado um carro aqui dentro que é só carro. Não é qualquer veículo que tem um motor. É uma motocicleta, é um caminhão, é um ônibus, uma carreta. Qualquer veículo que tenha um motor, é veículo automotor, ele não pode transitar nesse trecho. Proibido o trânsito de veículos de tração animal. Agora já mudou. Agora não é um veículo que tem um motor, é um veículo que é puxado por um animal. Normalmente, charrete e carroça. Proibido o trânsito de bicicletas. Proibido o trânsito de tratores e máquinas de obras. Peso bruto total máximo permitido. Isso aqui está representando 10 toneladas. Peso bruto total, vocês já aprenderam lá na parte inicial do curso. É o peso total que o veículo transmite ao pavimento. Peso do veículo mais a carga é o peso bruto total. Então, o peso bruto total máximo permitido, nesse caso aqui, é 10 toneladas. Pode ser outros pesos aqui, tá, gente? Aqui colocaram 10 toneladas como exemplo. Mas, obviamente, você vai ver isso aqui com 40, 50 toneladas. Aqui, altura máxima permitida. Percebam que é muito usado o termo permitido. Altura máxima permitida, peso bruto máximo permitido. Por quê? Porque as placas de regulamentação elas têm essa função, né? Proibir ou permitir ou restringir. Se tivesse escrito aqui altura máxima limitada, aí estaria errado. Tá vendo? Por isso que é bom prestar atenção nos detalhes. É permitida. Placa de regulamentação é permitir ou proibir. Aqui nós temos a largura máxima permitida. Vamos voltar aqui, Enquanto aqui é a altura, percebam que as setinhas aqui, elas pegam de alto a baixo, né? Fazendo aqui a altura. Nessa outra nós temos a largura, que pega de um lado ao outro, fazendo aqui a largura. Nesse caso, 1,8 metros, ou seja, 1,80 m. E a largura máxima permitida. Lembra do permitida, tá? E aqui tem um peso, só que aqui está mostrando 2 rodas e um eixo. Ou seja, peso máximo permitido por eixo. Permitido, sempre usando o termo permitido para as placas de regulamentação. E aqui é peso por eixo, tá? Não é PBT, que é o peso bruto total, igual nós vimos lá no slide anterior, não. Aqui, comprimento máximo permitido. Comprimento, vejam bem, pega da frente até a traseira. Qual é o comprimento? Nesse caso aqui, 10 metros é o que a placa está permitindo. Então, nós já vimos altura, largura e comprimento. Aqui, velocidade máxima permitida.
Proibido acionar buzina ou qualquer tipo de sinal sonoro, tá? Normalmente você vai encontrar essa placa próximo a áreas hospitalares, templos religiosos, escolas. Alfândega. Essa aqui é uma das placas mais enigmáticas que existe no trânsito brasileiro. Se você perguntar para qualquer motorista o significado dessa placa aqui, é muito pouco provável que ele saiba. A não ser que ele seja um motorista recém-habilitado, estudou isso recentemente, né? A hora que ele olhar para isso aqui, o que é esse traço atravessado aqui na cor preta quer dizer? O que é isso? O que é isso? O cara vai ficar em dúvida, num ponto de interrogação aqui. É alfândega. E o que é alfândega? Quando você fala que é alfândega, o cara continua sem entender nada. Então olha para mim aqui. Alfândega é posto de fiscalização federal. Você vai encontrar esse posto de fiscalização alfandegária em fronteira de um país com o outro. Se você está lá no Paraguai e quer entrar no Brasil, você vai encontrar uma placa dessa aqui, ó. Posto de fiscalização alfandegária. O que essa placa representa para o motorista? Uma ordem de parada. Todos os veículos que passarem por ali têm que parar para se submeter à fiscalização alfandegária. Para você pagar aquele velho imposto, né? Foi lá no Paraguai, comprou as coisas mais baratas, na hora de entrar aqui tem que pagar o imposto. Então isso aqui é fiscalização alfandegária. Fica na fronteira de um país com outro. E detalhe, todos os veículos aqui têm que parar, tá? Todos os veículos que passar por esse local têm que parar, inclusive pedestre. Até a peça tem que parar aqui na fiscalização alfandegária. Aqui é outra placa bem enigmática, que é um pneu, uma roda, com a carcaça de corrente. E o significado dela é uso obrigatório de correntes. Aí o pessoal não entende nada. Mas como assim? Eu nunca vi uma roda com a carcaça de corrente dessa. É porque você não mora em local que as vias não são pavimentadas, né? Quem mora aí numa transamazônica ou em alguns lugares onde os trechos de rodovia não têm pavimentação sabe o que é. Então, nesses locais é muito comum a gente ver a placa obrigando o uso de correntes. Eu já vi perguntar em prova, olha a maldade, hein? Da seguinte maneira, ó, quando você vê essa placa aí de uso obrigatório de correntes, você é obrigado a usar a corrente nas 4 rodas? Somente nas rodas da frente? Somente nas rodas de trás? Ou nas rodas motrizes? A resposta é essa, rodas motrizes. Rodas motrizes são as rodas que puxam o veículo, ou empurram ele, né? Impulsionam. Porque um carro tem 4 rodas, mas naturalmente não são as 4 rodas que fazem força para ele andar. 99% dos automóveis são de tração dianteira, ou seja, somente as rodas da frente é que são motrizes. As outras duas, as de trás, são só para apoio mesmo, né? E pode ser que um carro tenha tração só traseira e na frente sirva só para apoio. Mas enfim, só para você entender que não necessariamente as 4 rodas vão impulsionar o veículo. Só 2, as outras 2 servem de apoio. As rodas que impulsionam o veículo, ou seja, as rodas motrizes, é que você é obrigado a usar essa carcaça de corrente. Anota isso, que eu já vi perguntar em prova várias vezes, hein? Conserve-se à direita. É como se precisasse lembrar o motorista, né, que ele tem que andar mais à direita, não no meio da rua ou do lado esquerdo, atrapalhando a fluidez do trânsito. Sentido de circulação da via ou pista. Essa placa aqui você vai encontrar quando você estiver numa rua. Você tem uma rua aqui, aí chega lá na frente, não tem como seguir em frente. Faz isso aqui, ó. Acontece a famosa interseção em T. Aí você está bem-vindo aqui. Quando chega lá, como é que você vai saber se pode ir para a direita ou para a esquerda? Vai ter uma placa dessa aqui. Nesse caso aqui, ela está apontando para a direita, ou seja, você sabe que o sentido de circulação é para a direita. Mas ela poderia ser para o outro lado, para a esquerda. Professor, e se não tiver placa nenhuma? Significa que você pode ir para um lado ou para o outro. Se não tem placa regulamentando o sentido, é porque você pode ir para um lado ou para o outro. Professor, quando for para os dois lados, não vai ter a setinha do outro lado aqui, não? De vez em quando a gente vê isso no trânsito. O pessoal vai e bota uma seta aqui, ó, do outro lado, ó. Que aí você entende que pode ir para lá ou para cá, né? Só que isso é errado. Isso tecnicamente não é correto. Não existe isso aqui não, tá, gente? Não existe. É muito fácil de entender. Se está apontando para a direita, é porque você tem que ir para a direita. Para a esquerda não pode. Se está apontando para a esquerda, é porque você tem que ir para a esquerda. Para a direita não pode. Se não tem placa nenhuma, é porque você pode ir para qualquer um dos lados. Não precisa de botar a setinha apontando para os dois lados. Aqui é outro caso, que fala passagem obrigatória. Isso aqui é quando tem um canteiro central lá na frente.
Você está bem-vindo aqui, né, transitando, isso aqui é uma rua, ó, né? Aí você quer saber, eu tenho que passar pela direita ou pela esquerda desse canteiro central que está aqui no meio aqui, desse obstáculo. Essa placa que vai apontar qual lado você tem que passar. Passagem obrigatória. Perceba que ela é diferente da placa anterior. A placa anterior não é utilizada em obstáculo igual aqui. A placa anterior é utilizada em bifurcação em T, que é para você saber o sentido de circulação da via ou da pista. Aqui não. Essa última aqui, passagem obrigatória, é para te indicar que você deve passar à direita ou à esquerda desse obstáculo central que está à sua frente. Vire à esquerda. Perceba que isso aqui não está te avisando que tem uma curva perigosa, não. Está te mandando vir à esquerda. Lembre que as placas de regulamentação são uma ordem, elas são mandonas. Tá? Vire à esquerda. Vire à direita. Siga em frente ou vire à esquerda. Siga em frente ou vire à direita. Siga em frente. Caminhões, ônibus, caminhões e veículos de grande porte mantenham-se à direita. Ou seja, está falando todo tipo de veículo grande é para manter à direita. Agora há pouco nós vimos uma placa parecida com essa, só que era um automóvel, né? Aqui não, aqui a gente está falando dos veículos de grande porte. Usem a faixa da direita, normalmente é chamada de terceira faixa, para deixar o restante da pista livre para os demais veículos. Duplo sentido de circulação. Muito fácil. Você vê uma placa dessa, significa que você está numa via de mão dupla. Ali vai e vem carro. Proibido o trânsito de pedestres. Ora, professor, vai ter lugar que proíbe o trânsito de pedestres? Sim, com certeza. Em vias de trânsito rápido, em elevados onde não tem travessia de pedestres ou faixa própria para pedestre. Então, ele não vai ficar andando ali no meio do fluxo porque é perigoso para ele. Pedestre, ande pela esquerda. Pedestre, ande pela direita. Circulação exclusiva de veículos de transporte público coletivo. Eu quero que vocês prestem bem atenção nessa placa aqui, principalmente instrutores. Porque até recentemente o significado dessa placa era diferente. Se você pegar o seu manualzinho da autoescola aí, provavelmente o significado vai estar diferente aí. Então mudou. O nome correto dela agora é do jeito que está aqui, circulação exclusiva de veículos de transporte público coletivo. O nome ficou grande pra caramba, mas é isso aí, tem que decorar isso aí. Sentido circular na rotatória. Tem uma rotatória, você tem que circular a rotatória no sentido que as setas estão indicando aqui. Nesse caso aqui, anti-horário, né? Sentido anti-horário. Circulação exclusiva de bicicletas, ou seja, aquilo ali é uma ciclovia ou uma ciclofaixa, que é um local próprio e exclusivo para bicicleta circular. Nem pedestre pode andar aqui, tá? Ciclista, transite à esquerda, ciclista, transite à direita. Ciclista à esquerda, pedestre à direita. Perceba que tem uma divisão aqui no meio e você está vendo que o ciclista está à esquerda e que o pedestre deve ficar à direita. E aqui o contrário, pedestre à esquerda, ciclista à direita. Proibido o trânsito de motocicletas, motonetas e ciclomotores. Proibido o trânsito de ônibus. Circulação exclusiva de caminhão. Trânsito proibido de carro de mão. Ou trânsito proibidos a carros de mão. Poxa, até o carro de mão entra nessas proibições aí, hein? E acabou, né? Aqui acabaram as de regulamentação. Nós estamos falando aqui das placas de regulamentação. Vamos começar agora as placas de advertência, que são as amarelinhas. Começa com essa aqui, curva acentuada à esquerda. Gente, nas placas de regulamentação tem uma muito parecida com essa. Só que lá, ao invés de falar que é curva perigosa, é outra coisa. Ela fala assim, vire à esquerda. A placa de regulamentação ela é mandona. A de regulamentação, a vermelhinha. Eu vou voltar, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Um trabalho danado. Aqui, essa aqui. Essa placa aqui, Vire à esquerda. Ela está mandando. Olha a outra aqui, Vire à direita. Vire à direita. São as placas mandonas. Agora, quando chega nas de advertência, a conversa já muda. Ela está te avisando. A curva acentuada à esquerda. O que é uma curva acentuada? É uma curva perigosa. Uma curva fechada. Também chamada na prova de curva de pequeno raio. Ok? A próxima. Curva acentuada à direita. Vamos continuar?
Curva esquerda, curva direita. Qual a diferença dessas duas para essas duas primeiras que a gente viu? É que as duas primeiras são curvas acentuadas, curvas perigosas, curvas fechadas, de pequeno raio. Presta atenção no cotovelozinho dela aqui. Aqui é cotovelo bem fechado mesmo. Enquanto a outra aqui não. Já é um cotovelo mais aberto. Ó. Então é uma curva à esquerda, uma curva aberta, uma curva de grande raio. Aqui é a pista sinuosa. A pista sinuosa é quando você tem mais de duas curvas. Se você prestar atenção, você está bem subido aqui. Imagina que essa pista, essa setinha aqui é uma pista. Ó. Você faz um movimentozinho à esquerda, depois você faz um movimentozinho à direita, depois você faz outro movimentozinho à esquerda. Tudo que passou de duas, a gente chama de pista sinuosa. Nesse caso aqui é pista sinuosa à esquerda, porque o primeiro movimento que você faz é para a esquerda. Se você olhar as duas barriguinhas, ó, barriguinha à direita, barriguinha à esquerda, que são as duas barrigas mais íngremes aqui, né? O lado que está a primeira barriguinha é o lado que você vai marcar, tá? Então, pista sinuosa à esquerda. E a outra, pista sinuosa à, olha aqui, ó, a primeira barriguinha à direita, a segunda barriguinha à esquerda. Então, pista sinuosa à direita. E aqui é pista sinuosa? Não. Aqui é curva em S. Porque se você prestar atenção, faz só um movimento para a esquerda e depois outro para a direita. Então, são duas curvas. Duas curvas a gente chama de curva em S. Agora, quando forem mais de duas curvas, aí a gente chama de pista sinuosa. Essa aqui é curva em S, aliás, acentuada em S à esquerda. São duas curvas, mas duas curvas do cotovelo bem fechadinho. Curva acentuada em S à esquerda. A outra curva acentuada em S à direita. Curva em S à esquerda, curva em S à direita. Então, nós tivemos aqui, ó, duas curvas acentuadas, duas curvas acentuadas. E aqui, duas curvas abertas, duas curvas abertas. Lembrando que duas curvas, curva em S. Sendo acentuada, curva acentuada em S. A esquerda e a direita. Professor, está difícil saber de que lado fica cada barriguinha. Presta atenção que o código da placa, o código, ele costuma cair na prova. Essa aqui, por exemplo, é A4B. Ele tem um Bzinho de bola. Toda vez que você tiver em dúvida, você olha a letra. Se a letra final aqui for B, é direita. Se a letra final for A, é esquerda. Isso vale para qualquer uma delas, tá? Aqui, ó. A1A é a esquerda. A1B é a direita. Toda vez que for A, é a esquerda. Quando for B, é a direita. Ó. A2A é a esquerda. A2B é a direita. A3A é a esquerda. A3B é a direita. Lembre-se, B é direita. Ih, rabisquei, eu tenho tudo aqui. Peraí. B é direita. A é esquerda. Só lembrar disso. Continuando então. Cruzamento. Deixa eu só matar aqui, ó. Da hora que a gente começou até agora, a gente só falou de curva, ó. Curva acentuada, curva, pista sinuosa, curva em S. Só falou de curva até agora. Agora a gente vai começar a falar de cruzamentos, interseções. Veja bem, ó. O primeiro que aparece é o cruzamento de vias. Imagina que cada traço desse aqui é uma via. Então nós temos uma via aqui, outra aqui, virou um cruzamento. Aqui nós temos via lateral à esquerda, ó. Aqui subindo está a via principal. E à esquerda da via principal tem uma via lateral aqui, ó, que vai integrar no trânsito principal. Então, via lateral à esquerda. Para saber que é a esquerda, tanto você pode olhar aqui como observar o A, né? A7A, se é Azinho, então é esquerda. Se é Bzinho, é direita. Ó. A7B, direita. A8, interseção em T. A9, bifurcação em Y. A10A, entroncamento oblíquo à esquerda. Eu chamo de entroncamento, no código chamo de entroncamento, porque parece um tronco de uma árvore com um galho aqui, tá vendo? O galho cresce para cima, não é? Então eu chamo de entroncamento. Esse oblíquo aqui, que é o nome mais difícil. Entroncamento oblíquo à esquerda, ele aqui à esquerda, ó. Entroncamento oblíquo à direita. Aqui nós temos junções sucessivas contrárias, primeira à esquerda. Eita coisa, hein? Por que junções? Porque a gente tem uma junção. Quer ver? Eu vou até apagar aqui, ó. A gente tem uma junção. O que eu fiz? Espera aí. A gente tem uma junção aqui
e tem outra junção logo à frente. Junções, pontos de encontro. Seria mais ou menos isso aqui, ó. Você tem uma pista subindo. Aqui você faz uma junção, ó, à esquerda. E mais para frente você faz outra junção à direita. Por isso que chama de junções, porque é mais de uma. Sucessivas, porque é uma após a outra. Contrárias, porque é uma para um lado, outra para o outro. Primeira à esquerda, porque a primeira é do lado esquerdo e a segunda é do lado direito. É isso aí. Junções sucessivas contrárias, primeira à esquerda. É o significado dessa placa. Continuando, junções sucessivas contrárias, primeira à direita. E aqui, interseção em círculo. Lá nas de regulamentação tinha um assim também. Até que eu falei que a circulação deveria ser feita no sentido anti-horário, né? Que é o sentido que as setinhas estão apontando. E é isso mesmo. Só que lá nas de regulamentação elas estão impondo a você, ó, você tem que circular naquele sentido. Aqui não, aqui está só te alertando. Ó, tem uma interseção aí para frente, presta atenção quando chegar lá para ver o sentido que você tem que circular na rotatória, tá? Acabaram as placas de advertência? Não, tem um monte ainda. Só que eu vou terminar essa aula aqui e já volto para a gente continuar até a última. Nós vamos ver todas elas, hein? Se liga aí.